E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas mesmo ao canal Senhor Ciclídeo. Pessoal, no vídeo de hoje eu preciso que vocês tenham uma atenção muito redobrada. Inverno tá chegando e você, como que tá? Tá preparado para controlar a temperatura do seu aquário? Se ainda não, se liga aqui, ó, termostato. É isso mesmo, vou estar passando algumas dicas para vocês sobre temperatura de aquário, alguns equipamentos que eu sugiro e como você faz para controlar melhor esse parâmetro que é muito importante dentro do seu aquário, beleza? Antes de mais nada, se inscreva aí no canal, ative o sininho das notificações e desce o dedo no like para que você possa estar ajudando o canal a crescer, possa estar ajudando o canal a estar gerando cada vez mais conteúdo relevante, top, de qualidade para toda a comunidade do aquarismo, beleza? Então é isso, galera. Pega papel e caneta porque hoje o assunto é top. Então, antes de mais nada, eu quero explicar para vocês como vocês devem usar um termostato da maneira correta. Melhor, primeiro eu vou estar explicando para vocês o porquê que isso é importante. Galera, o termostato é diferente do aquecedor, tá bom? São duas coisas diferentes. Os dois aquecem a água, senhor Ciclídeo? Aquecem a água, só que temos um problema. Um enorme problema. Aquecedor, galera, ele vai manter sempre ligado. E o que acontece? Se você não dimensionar muito bem a litragem do seu aquário com a voltagem, a potência do seu aquecedor, você vai matar seus peixes cozidos. Você vai cozinhar todos os seus peixes aqui dentro. Porque ele não desliga, ele não tem sensor de temperatura que a hora que atingiu certa temperatura ele vai lá e desliga. Não, ele é diferente do termostato. O termostato já faz isso, você regula ele, ou digitalmente, que é igual o meu aqui. Você regula ele e fala assim, ó, no meu caso aqui eu deixo 28 graus, fala assim, ó, eu quero regular, eu regulo o meu termostato para 28 graus. O que acontece quando eu faço isso? Quando ele atinge a temperatura de 28 graus, ele desliga automaticamente. O que ele ocorre? Em dias frios, a tendência é a temperatura cair. Então, a hora que cai, por exemplo, eu setei 28 graus, a hora que a temperatura cai para 27 graus, por exemplo, ele vai ligar, vai aquecer a água a hora que ele já vem um termômetro embutido nele. E a hora que ele atingir a temperatura de 28, pum, ele desarma. Então, assim, essa é a importância de você utilizar um termostato no seu aquário. Não aconselho utilizar aquecedor. Não aconselho e não gostaria mesmo de ver ninguém utilizando aquecedor em aquário, porque é muito perigoso. Então, assim, fica aí no vídeo que eu vou agora para a primeira dica. Eu vou direto ao ponto, tá? Primeira dica, anota aí. Use sempre termostatos de procedência, tá? Por que eu falo isso, galera? Nesse aquário aqui, vocês estão vendo aqui, tem poucos peixes, certo? Eu tive problema com o termostato aqui, que eu comprei, se eu não me engano, era daquela marca Roxin, se eu não me engano, Xing Ling, tá, galera? E, cara, por algum motivo, esse termostato travou ligado. Não tava apresentando defeito, tava tudo em boa, tava tudo normal. E o termostato simplesmente, travou ligado. Cozinhou quase todos os meus peixes aqui dentro. Pra vocês terem ideia, eu cheguei em casa, por acaso, fui olhar o aquário, vi o comportamento dos peixes meio esquisito. Isso já era bem de noite. Fui ver os peixes, a maioria já estava morta. Perdi mais de 8 peixes, tá? Eram 8 holonocaras que eu perdi. Imagine a dor no coração, principalmente pelo amor que eu tinha por esses animais. E também não são peixes baratos, né, galera? Então, se você preza pelo seu dinheiro, preza pela vida dos animais, vai pagar um pouquinho mais caro sim no termostato, mas vai valer a pena. Eu estou utilizando aqui o da Ropar K50. Vou estar deixando aqui para vocês verem o modelo que é. Esse aqui é de 300 watts e eu tenho um outro que é de 150 watts, tá? Eu vou estar explicando agora na segunda dica o porquê que eu utilizo
2 termostatos. Lembrando, esse aquário é um aquário de 300 litros. Segunda dica, pessoal, ó minha água como que tá. Essa água, galera, tá suja desse jeito porque, como vocês puderam ver aqui, eu mudei agora há pouco o layout desse aquário, tá? Então em breve vou estar vindo com um vídeo aqui mostrando para vocês de como tava, de como ficou exatamente esse layout. Então agora tá dando uma... a água tá meio turva por conta disso, tá? Mas a segunda dica, galera, é sobre isso, ó. Termômetro analógico, tá bom? É um termômetro, galera. Por que eu uso Isso. Ah, mas, Sr. Ciclídeo, o seu aquário já não tem um termostato que tem um termômetro digital? Tem, galera, só que o que acontece? Isso aqui é muito importante porque ele reduz muito a margem de erro de vocês. Então, com isso, eu consigo bater o olho aqui, ó, falar, ó, tá 28 graus. Aí eu olho lá no meu termostato, eu vejo que tá em 28 graus. Eu não corro o risco de confiar somente em termostato, tá bom? Porque o termostato, galera, é componente eletrônico, qualquer momento pode dar algum problema, alguma coisa. Com um termômetro desse, eu posso olhar lá no meu termômetro, no meu termostato lá, que tem um termômetro digital embutido nele, vejo lá, tá 28. Ah, eu bato o olho de longe, tá 28. Aí quando eu passo aqui perto do aquário, eu dou uma olhada aqui nesse termômetro analógico, tá? Para conferir. Então essa é a segunda dica, sempre tenha um termômetro digital no seu aquário para você aferir se a temperatura que está usando no seu termostato, que ele está armando e desarmando, está correspondendo com a temperatura do seu termômetro analógico. Ah, mas o meu termômetro, o meu termostato não tem um termômetro digital. Galera, vocês sabem que quando o seu termostato está ligado, é porque ele não está na temperatura que você setou. Vamos supor que você mudou a chavetinha dele, colocou lá 28 graus. Se ele estiver ligado, ele acende uma luzinha, se ele estiver ligado, você vai saber que está menos que 28 graus. Quando ele atingir a temperatura de 28 graus, ele vai desligar. Então quer dizer que o termostato está entendendo que já atingiu a temperatura de 28 graus. Aí vocês vêm, batem o olho aqui e vê se realmente está batendo, tá? É bom, tá, galera? É uma segurança a mais que vocês têm, é ter um termômetro analógico para vocês aferirem se o seu termostato está marcando corretamente a temperatura. Terceira dica top. Essa é a que eu considero muito, mas muito importante, se não a mais importante. Todas são importantes, mas essa, galera, é uma dica que eu considero muito primordial e essencial quando a gente se trata de termostato, tá? A terceira dica é você dimensionar corretamente o seu termostato. O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo desse aquário aqui de 300 litros. Eu tenho um termostato de 300 e tenho um outro de 150 watts. Então esse é 300 watts e o outro de 150 watts. O que acontece? Por que eu faço dessa forma? Eu vou economizar muito mais energia. Ah, mas você tá ligando 2 termostatos, como assim você vai economizar energia? É simples, galera. Se eu tenho um aquário de 300 litros com um termostato de 300 watts, ou seja, para cada watts a gente considera que é 1 litro, tá? Então, 300 watts, eu tenho um aquário de 300 litros. Atende? Atende, galera. Ele vai aquecer a sua água, ele vai fazer isso. Só que imagina, principalmente em dias de frio, tá? O meu aquário está setado 28 graus. Se eu manter somente um aquário de 300 watts num aquário de 300 litros, a hora que a temperatura cair, ele vai trabalhar muito mais tempo ligado para aquecer a água. Isso se ele conseguir deixar a água aquecida a ponto dele ter que desativar. Então o que acontece? Quando eu falo de dimensionar bem o seu aquário, se você tem um aquário de 300 litros, coloque um termostato de 300 e um de 150. Ah, tenho um aquário de 100 litros. Coloque um termostato de 100 watts de um lado e 100 watts do outro. Você vai equalizar a temperatura, ele vai aquecer as temperaturas por iguais dentro do seu aquário e você não corre o risco dele ficar sempre ligado, porque quando faz muito frio, dificilmente a temperatura ela vai subir fácil. Então você tendo 2 termostatos e
uma voltagem maior do que a quantidade de litros do seu aquário, ele vai conseguir aquecer. Pegou 26 graus, por exemplo, seu termostato ativou para pegar 28. Você concorda comigo que o tempo que ele vai demorar para atingir 28 graus com 2 termostatos ou com uma voltagem maior, o tempo é muito menor do que se você tiver um termostato com a voltagem igual do seu aquário. Então eu não faço isso. Eu coloco um termostato de 300 watts num aquário de 300 litros. Não, eu coloco um termostato de 300 watts e outro termostato de 150 watts para que quando a temperatura caia, eu suba a temperatura o mais rápido possível e os meus 2 termostatos trabalham com folga, eles desligam, eles não ficam sempre ligados. Isso faz com que eu economize no bolso, na energia, e vai fazer com que você economize bastante. E galera, vai por mim, economiza muito na energia, porque imagina isso aqui é como se fosse uma resistência de chuveiro, basicamente, tá bom? Então assim, essa é a terceira dica que eu deixo para vocês. Dimensionem muito bem o seu aquário. Tem um aquário de 100 litros, coloca um termostato de 200 watts, não de 100. Vocês não vão se arrepender. E sempre lembrando, coloque sempre termostatos de procedência. Agora eu vou dar uma opinião de termostatos que eu já tive, que eu já utilizei. Eu ultimamente não estou recomendando os termostatos da Oceantec, principalmente termostatos aí Xing Ling, Roxin, esses termostatos desse tipo, tá? Por quê, galera? Como que eu faço para medir termostato? Como que eu faço para medir eficiência de termostato? Eu já tive no mesmo aquário um termostato de 300 watts da Ropar e tive um termostato de 300 watts da Oceantec. Para vocês terem ideia, em um 300 watts e no outro aquário de 300 litros também, um termostato de 300 watts da Oceantec também. A hora que os dois abaixam a mesma temperatura, o da Ropar demora muito menos tempo para aquecer e desligar do que o da Oceantec. O da Oceantec, no meu caso, demorou muito tempo para desligar e demorou muito tempo para aquecer a água. Então eu hoje, o que eu estou recomendando de marca de termostato? Ropar e Mingyang, eu acho que é assim que pronuncia o nome, Mingyang. São termostatos com um custo um pouco elevado, mas galera, sem dor de cabeça. Vou estar colocando aqui e aqui a foto dos dois para vocês estarem dando uma olhada para ver quais são essas marcas que eu estou falando. O meu tem vários modelos que eu estou utilizando da Ropar aqui. Tem esse K50, Ropar modelo K50, tem modelo K25, se eu não me engano, que aí vai diminuindo o watts dele. Mas assim, eu tô recomendando esses dois, que eu nunca tive dor de cabeça com nenhum deles, tá bom? Então fica a dica. Vou comprar um termostato? Procure aí pelo da Ropar, pela Mingyang, que vocês não vão se arrepender, tá bom? São, repetindo, sendo repetitivo, são termostatos um pouco mais caro, com um custo um pouco mais elevado, só que vale muito a pena para você ter dentro do seu aquário, é muito mais seguro. Então é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Se vocês curtiram, comente aqui abaixo, deixe o seu like, se inscreva aí no canal para que vocês possam estar ajudando a gente a estar trazendo cada vez mais conteúdo legal e de qualidade como esse. Então, galera, não se esqueça, tá chegando inverno, não deixe para a última hora para avaliar e ver o que o seu aquário está necessitando para controlar a temperatura. Aqui na minha região, galera, já está fazendo um friozinho mais ou menos. Então assim, corre com isso que é muito importante. Temperatura mata peixe. Temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Chegou o verão. Eu vou estar gravando um vídeo sobre isso, mas quando a sua água também aquece muito, tem outro equipamento que você pode usar para resfriar, que é os próprios coolers que você coloca em cima do aquário para estar resfriando, ou dentro do seu sump, com coel também. Então no coel ele funciona como se fosse o termostato. Atingiu, por exemplo, 30 graus, ele liga o cooler para resfriar. É mais ou menos assim que funciona, mas não é o tópico desse vídeo, só fica a dica aí para vocês. E é isso. Fique com Deus, fique na paz e até mais. Fui!